Boa noite, amados irmãos. Prazer estarmos aqui novamente para falar da palavra de Deus. O desafio de hoje é falar sobre o desafio de crescer em sabedoria. O nosso texto de hoje é um texto um pouco longo, mas quando você menos esperar, já terminei. Então, não se preocupe. Às vezes as pessoas veem, eita, ela está lendo, mas que texto longo, vou sair daqui só meia-noite. Não se preocupe, não será assim. Quero começar mostrando um pouco sobre como no Oriente Antigo, no mundo do Oriente Antigo, se entendia sabedoria. Às vezes nós estamos falando sobre sabedoria, para você parece algo um pouco ainda nebuloso, difícil de pegar. Mas no mundo daquela época, daquele lugar, o mundo do Oriente Antigo, as pessoas inteligentes eram chamadas de sábios. A sabedoria, ela vem da observação da vida, do que dá certo, do que funciona, certo? Então, normalmente se observa a vida do preguiçoso e percebe-se que a casa do preguiçoso é suja, percebe-se que o preguiçoso não se dá bem em nenhum emprego. Então se começa a fazer uma literatura de sabedoria que ensine as pessoas a não serem como preguiçoso, porque o preguiçoso sempre se dá mal. Então, você vai ter em Provérbios vários versículos, textos, falando sobre a trajetória do preguiçoso. Isso é uma literatura de sabedoria, digamos assim, básica, que vem dessa observação de causa e efeito da vida daquela época, certo? Se a gente quisesse estabelecer um currículo de sabedoria, Provérbios é o básico, certo? É aquilo que normalmente você observa e não tem muito questionamento, é isso mesmo. O nível intermediário, Jó, porque Jó insere um elemento que os sábios, os mais sábios da época, não conseguiam fazer a conexão com a vida, que é justamente como pode um justo sofrer daquela forma, entendeu? Então, os amigos de Jó, eles tinham um conceito de sabedoria daquela época que seria: o ímpio é quem sofre, o justo não é para sofrer dessa forma. O próprio Jó tinha esse conceito, por isso o dilema de Jó: eu sei que eu sou inocente, eu sei que eu sou crente, temente a Deus, por que eu estou sofrendo dessa forma? Só os ímpios sofrem dessa forma. Então, Deus, na sua revelação, na sua sabedoria, que extrapola a sabedoria humana, insere um novo elemento para que os crentes comecem a pensar: às vezes as coisas não são tão certinhas como você imagina nessa relação de causa e efeito. Por quê? Porque existe um Deus que tem outros planos que são maiores que os seus planos. Nível máximo do curso de sabedoria do mundo antigo, Eclesiastes, Se Provérbios vai dizer: o preguiçoso sempre se dá mal, Eclesiastes, por exemplo, diria assim: nem sempre, amigo, nem sempre. Eu já vi preguiçosos se dando muito bem. Então Eclesiastes traz aquelas questões que fazem o cérebro pipocar, entendeu? Eclesiastes traz aquelas situações que você fica: como pode ser assim? Como pode acontecer dessa forma? Então Eclesiastes é o nível avançado do treinamento da sabedoria, porque ele vai juntar exatamente casos, experiências as mais intensas para desafio realmente da vida cotidiana e mostrar: a vida cotidiana, ela é complexa, certo? Ela é muito complexa e existem coisas que a sabedoria não dá conta. Por mais sábio que você seja, por mais experiente que você seja, por mais experimentado e crente que você seja,
a sua sabedoria não dá conta de tudo. Então, a primeira coisa para a gente crescer em sabedoria é perceber isso, que é o que está no versículo 10 a 12 de Eclesiastes 6. Ele diz assim: tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se o que é o ser humano, e que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol, depois que ela morrer? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, colocamos diante de Ti esta noite. Ajuda-nos, Senhor Deus, a entender a Tua palavra, a aplicá-la em nossas vidas e a viver o nosso cotidiano de forma sábia. Ajuda-nos a crescer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, primeira coisa para, digamos assim, passos para o crescimento em sabedoria é admitir a sua própria ignorância. Então, provavelmente aqui, Salomão está falando sobre essa luta do ser humano contra Deus. Você não tem condição de enfrentar quem é mais forte que você. Quanto mais você quer discutir com Deus, quanto mais você quer lutar contra Deus, mais palavras vazias, mais palavras tolas acabam saindo da sua boca. Entendeu? E aí ele lança uma pergunta para deixar claro o que esta pessoa é ignorante. Quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ele gasta como sombra? Isso é um grande desafio. Será que nós sabemos sempre o que é o melhor para nós? As melhores escolhas? Qual a melhor escolha a tomar? Não sabemos. E o primeiro passo para crescer em sabedoria é não lutar com Deus, é admitir que Deus sabe mais, é admitir que a sabedoria que vem das Escrituras é muito superior ao meu entendimento, é reconhecer a sua própria ignorância. Deixe-me ler para você Isaías 45, 9 a 12. Diz assim: ai daquele que discute com seu Criador, sendo um simples caco entre outros cacos de barro. Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, este seu vaso não tem alça? Ai daquele que diz a seu pai, por que você gerou? E a sua mãe, por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras de minhas mãos? É Deus colocando o fiel no seu canto. Você não tem como saber o futuro. Eu não vou te dizer o futuro. Você vai ter que aprender a sabedoria a partir do cotidiano, do dia após dia, da confiança diária na minha pessoa, no relacionamento. Salomão vai chamar você no decorrer do livro de Eclesiastes, não para um manual de checklist, de regrinhas. Não, a sabedoria bíblica, ela está para além disso. A sabedoria bíblica, ela se baseia no relacionamento com o Senhor. A partir desse relacionamento é que você vai ter condição de poder tomar as melhores escolhas, as melhores decisões, certo? Por isso que ele diz, você não tem como saber a melhor decisão para o seu presente e nem para o seu futuro. Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Nem presente nem futuro estão sobre o seu domínio. Admita a sua ignorância, esse é o primeiro passo. E aí, a partir do capítulo 7, ele vai ensinar para você conselhos que vão responder
a pergunta que ele colocou no capítulo 6. Como saber o que é melhor para a vida? Como saber o que é melhor? E aí ele vai dizer para você algumas dicas que são preciosas para você. Só que ele não vai falar do que é o óbvio. Ele vai falar justamente de uma maneira estilo Eclesiastes, que você jamais esperaria que fosse conselhos que alguém daria para outra pessoa. Por isso que aqui o próximo passo seria: abrace uma nova maneira de ver a adversidade. A adversidade inclui os infortúnios da vida, inclui os momentos tristes, inclui os momentos de sofridão, inclui os momentos de desagrado, desconforto, ou seja, aqueles momentos que nós poderíamos colocar como momentos negativos. Então ele vai dizer: quer saber o que é melhor para a vida? Aprenda a tirar proveito dos momentos negativos da sua vida. Aprenda a ser sábio a partir daquelas situações que aparentemente só trazem tristeza. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. Então ele começa. Os primeiros 4 versículos são profundamente desafiadores. Por quê? Porque ele vai falar de algo que todos nós temos medo, ou pelo menos não queremos que chegue na nossa casa: a morte. Não sei se você foi criado numa família, às vezes de pais ou avós católicos, mas quando eu começava a falar muito de morte na minha casa, a minha avó dizia: cala a boca, menino. Eu disse: mas o que foi? Ficar falando só de morte? Isso atrai. Então, os católicos são muito supersticiosos. Então, se você fala muito de morte, você atrai a morte para sua casa. Ninguém quer morte, né? Um bom católico tem a sua Bíblia gigante aberta num salmo bem bonito, só para trazer coisas boas, positivas para a sua casa. Ninguém quer atrair a morte. Aí Salomão chega e diz assim para mim: a boa fama é melhor do que um bom perfume. Ok, legal. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Epa, já não estou gostando, né? Como assim? Um bebê nascendo, tem coisa mais bonita do que isso? Salomão vai dizer: tem. Um ser humano morrendo. Nossa, parece muito estranho, mórbido, não acha? Ele vai além. Melhor é ir à casa onde há luto, ou seja, a pessoa que acabou de morrer, do que ir à casa onde há banquete, pois na casa onde há luto se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Ou seja, é melhor estar ali na casa onde alguém acabou de morrer, porque ali tem grande ensino para se aprender. Melhor é a mágoa do que o riso. Aqui ele está falando justamente desse contexto da morte, a pessoa que está sofrendo, porque a tristeza do rosto se melhora o coração. A tristeza, o sofrimento, a morte fazem o seu coração sábio. O coração dos sábios está na casa do luto, onde há morte. Mas o coração dos insensatos está na casa da alegria, da diversão. Ele não está dizendo que ser alegre é uma coisa ruim. O que ele está dizendo é que focar nos momentos da morte é ali que você vai encontrar grande fonte de sabedoria. Eu quero então explicar um pouco melhor sobre isso. Quando você olha para a morte, você entende com mais clareza o que significou a queda do ser humano. Entendeu? Quando você está ali, no enterro, ou no velório, e você olha para aquela pessoa morta, você contempla o resultado do pecado. Até então, se não tem ninguém morto, você nem se lembra do pecado. Você está se divertindo. Mas a sabedoria vem quando a gente olha para o pecado e diz: isso é muito sério.
Pecado é algo sério. Olha o que acontece com todo ser humano por causa do pecado. Ele morre. Ele morre. Na morte, a gente percebe mais claramente que a vida é rével. A vida é transitória. E a gente esquece isso todo dia. Eu prego isso domingo à noite, na segunda-feira você acha que vai viver para sempre. Entendeu? E você precisa estar constantemente se lembrando que aquela segunda-feira pode ser a sua última segunda-feira. Mas você nunca pensa, você não quer pensar nisso, porque isso é triste, você não quer pensar isso. Mas você deve pensar, porque a sabedoria, ela se alcança quando você reflete sobre a morte. Entendeu? Então você precisa pensar, hoje pode ser o meu último dia. O que é que eu estou fazendo com este dia que pode ser o meu último dia? A gente pensa isso quando a gente está no velório, né? Talvez ele morreu, não teve tempo de dar tchau para os seus familiares, né? E se eu morrer? Terei tempo? Quando nós olhamos para a morte, nós nos comprometemos a viver à luz da eternidade, porque quando eu olho para a morte, automaticamente eu penso, o que será depois da morte? Entendeu? O que eu estou ajuntando para a minha vida eterna? E aí nós nos preparamos para morrer. Você está preparado para morrer? Já fez o seu testamento? Assim, a maioria de nós é liso, não tem muito o que fazer, né? Não tem, vai deixar o quê, né? Eu vi nessa semana no jornal que não se deixa dívidas, então as dívidas não são herdadas, né? Então, mas você está preparado? Quando o dia chegar, você vai ficar desesperado? Ou você vai morrer tranquilo? Porque você está preparado para morrer. Estou pronto para morrer. Se Jesus quiser me chamar hoje à noite, eu estou pronto para ir ao encontro dele. Será que estamos prontos? Ou será que vamos nos agarrar aqui, né? Não me leve agora. Quando a gente contempla a morte, a gente começa a se preparar, porque aquele já foi, talvez eu seja o próximo. Isso é uma certeza. Quando a gente contempla a morte, a gente contempla o valor do que significa o conforto no momento da morte e o conforto para aqueles que ficam. Entendeu? Quando nós contemplamos a morte, nós percebemos que ninguém vive para si mesmo, mas ninguém morre para si mesmo. Tanto a vida como a morte vão impactar aqueles que ficam. Então a nossa morte vai trazer consequências para aqueles que ficam. A sua morte, o que é que ela vai gerar nas pessoas que vão ficar? Né? Já falei uma vez aqui sobre um rei de Israel que morreu e ninguém sentiu nem falta, né? Alguns talvez tivessem dito, já vai tarde. A sua morte vai gerar o que na vida das pessoas ao seu redor? Então a morte traz sim grandes reflexões, né? Não apenas a morte, versículo 5 e 6, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim a risada dos tolos, também isto é vaidade. Repreensão. E ninguém gosta de ser repreendido. Eu não gosto de ser repreendido. Você talvez também não goste de alguém chegar para você e dizer, irmão, não faz mais isso não, que está errado. Entendeu? Salomão vai dizer, olha, repreensão é uma coisa que é chata, ninguém gosta, mas é muito bom ouvir a repreensão de alguém sábio do que ficar ouvindo o besterol dos tolos, que aqui ele chama de canção dos tolos. O riso dos tolos, ele compara
ao barulho que é feito quando você toca fogo no espinho. Não sei se você já tocou fogo no espinho, já fez fogueira. É um barulho assim. E esse fogo é um fogo que não esquenta, é um fogo que se apaga rápido. Então a risada, o que Salomão está dizendo é que a risada dos tolos é um riso tão frívolo, tão superficial, tão artificial, tão passageiro. Não é uma alegria de algo que dura, não. É uma piada imoral, é um deboche, entendeu? É um deboche. Uma vez eu, aconselhando jovens, quando eu era pastor de jovens, agora essa tocha está com o pastor Davi, né? E tinha um caso de uma mãe que pediu para ajudar o filho, porque a filha, se eu não me engano, a filha sempre fazia, virava os olhos quando a mãe dava uma ordem, fazia, né? Rabisaco, não sei se chama isso, né? Aí eu, na conversa com ela, eu disse, olha, alguns princípios são quebrados quando você faz isso. Temor a Deus, respeita seu pai e sua mãe. Mas, só para tu pensar bem na vida, um belo dia, na hora que tu virar o rosto, Deus dá um pause. E tu vai ficar assim o resto da tua vida, não vai conseguir ninguém que te queira, tu vai ficar torta. Tu vai andar assim. Nunca mais ela fez isso. Se ajeitou, entendeu? Um pouco de sabedoria prática, né? Para ela poder entender. Às vezes você está andando só com tolos. Ninguém te repreende pelas besteiras que você faz. Todos riem das suas piadas frívolas, do seu humor debochado. Salomão vai dizer, você nunca vai ser sábio assim. Quer ser sábio? Anda com quem é capaz de repreender você honestamente. Dizer, irmão, isso não é coisa que você faça. Você está indo por um precipício. Não faça dessa forma. Versículo 7 até o versículo 10. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, pois a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca se pergunte porque os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Aqui Salomão vai dizer uma outra dica sobre como viver bem neste mundo. É ter uma visão de realidade que envolva a paciência e esteja preparado para esperar pacientemente o que Deus vai fazer, certo? Por isso que ele vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Então a ideia é, seja capaz de saborear um projeto completo, em vez de querer apressar as coisas, entendeu? Quando eu era pequeno me ensinava, a pressa é inimiga da perfeição, né? Quem é apressado, né, come quente. Então esses são ditados da nossa sabedoria, né, nordestina, que querem dizer alguma coisa. É parecido com o que Salomão está querendo dizer. Você precisa ser capaz de chegar à completude das coisas e perceber como isto traz sabedoria, mas também ser capaz de ver o plano geral de Deus, de contemplar que Deus, Ele trabalha numa perspectiva bem mais ampla do que a sua. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, vai nos dar esse plano, certo? Nós não sabemos o que Deus tem preparado nos mínimos detalhes para a sua vida. Então, às vezes, uma pessoa chega para os seus pastores pedindo aconselhamentos, que parece que eles estão querendo uma sessão com a mãe de Iná, né? Pastor, qual pessoa eu devo me casar? Qual curso eu devo fazer? Qual trabalho eu devo escolher?
né? Vamos jogar aqui urim, tumim. Não é assim que funciona, entendeu? Não é assim. O ser humano não tem essas respostas. Isso pertence a Deus. Agora, a sabedoria que vem de Deus nos permite fazer escolhas bem pensadas, entendeu? Fazer escolhas que envolvam sim uma boa elaboração da mente e do espírito. Ele continua dizendo: não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Ou seja, quando um projeto seu não está saindo como você almeja, calma, aprenda com a paciência, aprenda a ver o que Deus está querendo dizer para você. Quando algo não está saindo como você quer, não se ire, porque isso é marca de tolice. Aprenda a observar o que Deus tem aí. Deus não está deixando isso acontecer. O que será que Deus está querendo me dizer? Entendeu? O versículo 10 é muito interessante. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Por que não é sábio? Porque parte de um pressuposto de que o passado é melhor do que o futuro. E na perspectiva da sabedoria bíblica, o futuro sempre será melhor que o passado. Certo? Por que o futuro será melhor que o passado? Romanos 13:11 diz assim: pois a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Isso quer dizer que o futuro é melhor do que o passado. Entendeu? A sabedoria bíblica, ela leva você para enxergar, para ansiar pelo futuro, porque no futuro a promessa de Gênesis 3,15 será concretizada. Se lembram dessa promessa de Gênesis 3,15? Que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente, certo? Isso ainda não aconteceu, no sentido, Jesus já morreu, já esmagou, mas não aconteceu historicamente, no sentido de que a serpente foi derrotada de uma vez por todas, ela não está mais interferindo na minha vida. Não, a serpente ainda está viva e ativa, certo? Interferindo, estragando vidas. Mas nós olhamos para o futuro, porque o futuro é melhor do que o passado, entendeu? E o futuro é o nosso Senhor Jesus Cristo, reinando soberanamente sobre tudo, não tendo mais inimigos, não tendo mais pecado. Esse é o futuro. Então, não é sábio ficar dizendo: na minha época era muito melhor, antigamente era muito melhor, entendeu? O futuro é que será melhor. O futuro será melhor. Versículo 11: boa é a sabedoria, havendo herança, ela é proveitosa. Para os que veem o sol, a sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade seja feliz, mas no dia da adversidade considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada no que há de vir depois dele. A sabedoria, então, ela tem um grande valor. Sim. A morte, por exemplo, ele volta a esse tema, é algo triste. Mas até a morte, se tiver herança, é proveitosa. Principalmente quando você tem sabedoria. Porque a sabedoria vai fazer com que aquela pessoa que herdou algo que o seu ancestral deixou para ela, ela vai fazer com que aquilo se multiplique. Entendeu? Vai pegar o legado dos seus pais e pegar esse legado e ampliar esse legado. Esse é o comportamento do sábio. O comportamento do tolo é pegar a herança que foi deixada para você com tanto sacrifício e gastar em festas. Foi exatamente o que o filho pródigo fez. Ele pediu a parte da herança dele,
o que já era um sacrilégio naquela época, pedir a herança quando o seu pai não está vivo. E ele pega e torra toda a herança dele em festas. Só que dinheiro é finito. Um dia acabou. E lá estava ele comendo a comida dos porcos. É um tolo. Salomão vai dizer: a sabedoria, ela protege você. Ela protege você da mesma forma que o dinheiro ajuda você na sua vida. O dinheiro, ele não é um mal em si. Nós falamos na última pregação sobre esse amor às riquezas como sendo incapaz de trazer felicidade. Mas em nenhum momento nós estamos demonizando o dinheiro. A Bíblia não demoniza o dinheiro. O dinheiro é uma invenção que traz muita utilidade para o reino de Deus, certo? O pecado não está no dinheiro. O pecado está no amor ao dinheiro e no que se faz com o dinheiro. Então, o dinheiro na mão de uma pessoa sábia vai trazer muita utilidade. E aí no versículo 13 ele diz: observe as obras de Deus. Observe o que Deus faz. Primeira coisa, Deus faz coisas tortas. Já falamos sobre isso. Não quer dizer que Deus faz coisas erradas. Quando ele usa a palavra torto, é para falar da adversidade. Deus faz coisas que nós não consideramos como corretas. Por quê? Porque desafiam o nosso entendimento. Desafiam o nosso entendimento. E aí nós consideramos aquilo como equivocado. Mas não é equivocado, certo? Quando os discípulos chegam para Jesus e diz: está vendo, ele segue o Senhor Jesus. Quem pecou para ele ser cego? Foi o pai? Foi a mãe? Jesus nem pecou não. Ele é cego por um único motivo: para Deus ser glorificado nele. Olha só. A gente não compreende, entendeu? Mas às vezes a pessoa está doente não por causa de um pecado, não porque houve um sorteio celestial. Gabriel, vamos sortear os doentes de câncer de 2026. Distribui aí agora. Não. Deus faz as coisas sempre com um plano. E às vezes aquela doença tem um único objetivo: trazer glória ao nome de Deus. Então, as coisas que Deus faz, que para nós parecem tortas, não tenta endireitar. Entendeu? É para ser exatamente daquele jeito que Deus diz que é. Você não vai mudar. E aí ele entra na questão em si. Quando você estiver passando por prosperidade, aproveita. Seja feliz. Mas quando você estiver passando pelo momento da morte, da repreensão, do luto, do sofrimento, da tristeza, lembra, Deus quis que aquilo acontecesse. Entendeu? A gente não precisa defender Deus. As coisas nesse mundo só acontecem porque Deus quer. Entendeu? Deus quis que aquilo acontecesse. E tem um motivo no plano de Deus. Agora, eu não sei qual é o motivo. Ele não me disse. Não vai dizer para você, talvez não vai dizer para ninguém. Quando você termina o livro de Jó, você percebe que Deus nunca disse para Jó por que Jó sofreu tanto. Não. Jó aprendeu a sabedoria do seu sofrimento, mas nunca soube o porquê. Porque não precisa saber o porquê. Entendeu? Não precisa saber o porquê. É exatamente o que ele diz. Apenas considere que foi Deus que fez. Se foi Deus que fez, se Deus é santo, se Deus é justo, se Deus é sábio, se Deus é soberano, se Deus é amoroso, basta saber que foi Ele que fez. Então, assunto encerrado. Evite
questionar o seu Criador. Você não é mais inteligente que Ele. Ele tem um plano que vai muito além da sua compreensão. Entendeu? Por isso que ele termina o versículo 14. Para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. O objetivo é manter o ser humano humilde, é manter o ser humano confiante, dependente de Deus. Nós fomos feitos para depender de Deus. Nós fomos feitos para viver em constante dependência de Deus, dia a dia. Qualquer coisa que entre na nossa vida e comece a nos convencer do contrário, isso não é bênção, é armadilha, entendeu? É cilada do inimigo para a nossa vida. E por último, o último conselho que ele vai trazer para nós é que crescer em sabedoria envolve cuidado com os extremismos. Ele diz no versículo 15: tudo isto vi nos dias da minha vaidade, há justos que perecem na justiça e há ímpios que prolongam seus dias na sua maldade. Ou seja, é uma realidade que nós já falamos aqui, certo? Nem todo ímpio vai morrer rapidinho, vai sofrer rapidinho. Alguns ímpios vão passar a sua trajetória muito bem, obrigado, neste mundo, certo? Com base nisso, ele levanta um questionamento que é justamente essa situação de posições extremadas. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Então, o que ele quer dizer com isso? A pessoa, nesse sentido aqui, demasiadamente justo, é exatamente aquela pessoa que está pensando de si mesmo mais do que convém. É como se ela tivesse uma justiça que supera a justiça divina, certo? É como que a maneira como ela olha para si mesma é de tal que ela diria para Deus: Deus, eu mereço receber tal coisa porque eu sou uma pessoa realmente muito santa. A encarnação desse tipo de gente é exatamente o fariseu do Novo Testamento, que chega nas praças e diz: como eu sou santo, como eu sou justo, como eu mereço a salvação. É alguém que chega à conclusão que merece. Olha para si e diz: eu mereço, eu sou muito bom. Difícil encontrar alguém mais santo do que eu. Então ele diz: não seja essa pessoa, entendeu? Não seja essa pessoa que se acha demasiadamente justo, porque nós não somos essa justiça toda que pensamos que somos, né? E no versículo 20 ele vai dizer: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então ele diz: olha, já acabou, né? Todo justo é pecador, todo justo faz o mal. Então, essa história de querer ser o super justo não cola, entendeu? Não é a atitude de um sábio. Contudo, você também não deve ir por outro lado. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora, né? Ou seja, não procure essa justiça própria e nem procure a injustiça. Procure o quê? Versículo 18: bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. Então, não seja injusto, certo? E seja justo na medida certa, sabendo que você é pecador, um pecador redimido, um pecador justo, mas que você não é melhor que nenhum outro. O segredo de tudo
Teme a Deus. Teme a Deus. Porque quando você teme a Deus, ocorre um efeito muito importante na sua vida. Você consegue ver com clareza quem você é. Quanto mais temente a Deus você é, mais você percebe que você não é a sua santidade fulano de tal. Entendeu? Você é pecador. E você consegue perceber o quão pecador você é. Tema a Deus e você será sábio. A sabedoria, versículo 19, fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Aqui provavelmente seriam uns 10 líderes daquela cidade, mas o sábio, ele é mais capaz do que esses 10 líderes. Versículo 20, que eu já falei. Versículo 21, ele diz: não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Outro exemplo de extremismo que ele diz para você tomar cuidado. Aqui é a ideia de, olha, não busque a perfeição. Entendeu? Não busque. Não seja essa pessoa que é o xerife de todo mundo, apontando o dedo para os erros de todo mundo. Por quê? Porque você também é pecador. Você também é pecador. As pessoas vão falar de você, sim, da mesma forma que você falou dos outros. Entendeu? Da mesma forma. Quer dizer que agora está aberto, todo mundo pode pecar. Não, não é isso. O que Salomão está dizendo é: essa perfeição que você busca não existe. Não existe. Isso é farisaísmo, isso é hipocrisia. Entendeu? Isso é hipocrisia. Você não pode cobrar de alguém algo que você mesmo jamais pode oferecer. A perfeição. Então, como justos pecadores devem se relacionar? Com graça. Graça, tolerância, perdão. É assim que os pecadores redimidos, santos, se relacionam. Eu sei que você pecou contra mim, mas eu não sou melhor que você. Eu também já pequei contra você. O que nós precisamos? De graça, de perdão, entendeu? De refazer relacionamentos. É isso que precisamos. Versículo antes do 23, existe um provérbio que fala, né, sobre essa questão de querer saber. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Ele diz assim: aquele que sabe que não sabe é um ignorante, precisa ser ensinado. Aquele que sabe é um sábio, deve ser seguido. Nós ficamos entre esses dois grupos, certo? Agora existe um terceiro grupo, que é aquele que não sabe que não sabe. É aquele que pensa que sabe tudo, mas não sabe nada. Entendeu? Não sabe nada. Então essa pessoa é justamente aquela que aponta para o dedo para os outros, corrigindo os outros, e parece que ele não percebe que ele também tem o mesmo pecado. Ele não consegue analisar sua própria vida. Ele está constantemente convocando os outros, exortando os outros, né? Dando chute na canela dos outros. Olha, seu pecador, você deve se arrepender, você fez isso, você fez aquilo. Mas ele não consegue ver que a vida dele é tão prejudicial, tão pecaminosa, tanto quanto ou pior do que a dos outros. Versículo 23, Salomão chega à conclusão de que não é fácil encontrar a
sabedoria. Tudo isto examinei por meio da sabedoria. Eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Salomão aqui está colocando diante de nós a realidade da sua vida, da sua busca. Ele diz: procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria, a razão, compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Essa era a meta dele. E ele está descrevendo isso durante todo o livro. Mas ele, ao dizer que a sabedoria estava longe dele, e o que é longe é muito profundo, quem o poderá encontrar? Ele está dizendo que a sabedoria, ela tem limite, certo? Ou seja, por mais que ele se esforce, existe um ponto que ele não consegue ir além. A sabedoria humana, ela é diferente da sabedoria divina. A sabedoria divina é infinita, é ilimitada. A sabedoria humana, ela é finita e limitada. Então chega um ponto que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, não dá conta das questões que são colocadas diante de nós. E nesse momento, é sábio saber os limites do seu conhecimento. É sábio dizer: irmão, você me chegou com uma pergunta muito importante, mas eu não sei responder, eu não tenho resposta. Eu me lembro uma vez, no exame doutrinário, quando eu era seminarista, que o professor fez uma pergunta lá, nem me lembro qual foi, mas fez uma pergunta, e aí eu disse, pensei, disse: infelizmente eu não sei, né? Fiquei com muito medo, né, de dizer isso na frente dos professores. E a gente assistia os exames dos outros alunos, e aí às vezes ele fazia a mesma pergunta, o professor, e aí alguns alunos tentavam responder, o professor ficava só calado e passava para a próxima pergunta. Ele não dizia se o aluno respondeu certo ou não. Aí um dia, depois dos exames, eu cheguei para o professor e fui perguntar: professor, me diga, qual é a resposta daquela pergunta que eu não sei e os outros que responderam, o senhor nem disse se estava certo ou errado? Ele olhou para mim, começou a rir e disse: eu também não sei. Eu faço porque de repente alguém sabe? Ou seja, ele estava testando se você é capaz de responder que você não sabe, nem ele sabe. Entendeu? Então, às vezes, e muitas vezes nas nossas vidas, a única coisa que você pode dizer é: eu não sei, eu não faço a mínima ideia. Entendeu? Mas tem alguém que sabe, Deus sabe. E se Ele se alegrar de nós, pode nos dar a resposta. Não é obrigado, mas de repente, se a gente suplicar, Ele nos concede a resposta, né? Então, ser sábio implica em saber os limites do seu conhecimento. Chega um ponto que, olha, eu não sei, isso aqui eu não faço ideia. E aí, na sua busca da sabedoria, Salomão encontra algo terrível, na opinião dele, algo amargo. Versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. Pesado, né? Ele vai descrever o que é: a mulher cujo coração é rede e armadilha, cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Veja como ele começa o versículo 26. Achei. Não é invenção. Aqui ele está falando da experiência dele. Ele encontrou uma mulher que quase destruiu a sua vida.
Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro, ou seja, eu sou limitado, entendeu? E não encontrei. Entre 1000 homens achei um, como esperava. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Renata, minha esposa, me botou o desafio. Ela disse: eu quero ver o que é que você vai explicar agora, esse versículo. Será que Salomão é misógino? É preconceituoso com as mulheres? Veja que, novamente no versículo 27, ele diz: eis o que descobri. Experiência dele. Então aqui ele não está colocando um mandamento geral, entendeu? Sempre as mulheres serão inferiores aos homens. Não é isso. Ele está falando: na minha experiência de vida, não foi boa com as mulheres, entendeu? Então a gente precisa trazer para esse momento 1 Reis capítulo 11. Primeira Reis 11, 1 a 8. Além da filha de Faraó, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não casem com elas, nem casem elas com vocês, pois perverteriam o coração de vocês para seguirem os seus deuses. A estas, Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres que eram princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor, seu Deus, como havia sido fiel o coração de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos sidônios, Milcom, a abominação dos amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai havia feito. Nesse tempo, sobre o monte que fica diante de Jerusalém, Salomão construiu um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus deuses. O Senhor se indignou contra Salomão por ter se desviado o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e ordenado que não seguisse outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Por isso o Senhor disse a Salomão: já que você procedeu assim e não guardou a minha aliança, nem os meus estatutos que lhe ordenei, vou tirar o reino de você e dá-lo a um de seus servos. Salomão, no seu encontro com 1000 homens, um tinha juízo, mas as 1000 mulheres, nenhuma. Mas é claro, eram todas descrentes. Eram todas pessoas dos povos que Deus disse que ele não poderia se aproximar, ele não poderia casar. Aqueles deuses que Salomão construiu altares, bebês eram sacrificados. Aqueles deuses eram deuses terríveis, terríveis. É claro que essas mulheres não tinham nada de juízo para oferecer a Salomão. Pelo contrário, uma delas, eu penso aqui a filha do faraó, meu chute, era mais amarga que a morte. E eu acho que Salomão está dizendo aqui: olha, essa aqui quase acabou comigo. Quase que eu morria nas trevas. Mas graças a Deus eu fui recuperado. Entendeu? Até a mãe de Salomão, Betseba, era uma mulher sem juízo. Por quê? Traiu um marido honrado por um momento com Davi. Não apenas isso. Quando Salomão assumiu o trono, o seu irmão,
quis dar o golpe para tomar o trono dele, Adonias, ele foi pedir a Betseba para fazer um acordo com Salomão, para o irmão dele conseguir isso. E não é que ela foi pedir? Betseba também não tinha o juízo equilibrado. Entendeu? Então, mãe e esposas, Salomão não teve uma experiência de mulheres sábias. O texto não está dizendo que as mulheres não são sábias. O texto está dizendo que ele não encontrou mulheres sábias na vida dele. É isso que o texto está dizendo. Provérbios 31 é um exemplo clássico de mulher sábia. E a Bíblia mostra muitas mulheres sábias. Salomão apenas está dizendo: na minha busca, infelizmente, de 1000 mulheres, nenhuma foi sábia. Mas é claro, as 1000 mulheres que você tinha, parece que você escolheu as piores do planeta. Todas aquelas que Deus diz, não escolha, foi as que você escolheu. E aí ele chega no versículo 29, que é um resumo da sua própria trajetória. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. O que ele está dizendo? Olha, não bote a culpa em Deus. Nunca bote a culpa em Deus pelos problemas que você cria, pelas armadilhas que você entra. Ele está falando dele mesmo. Fui eu que quis casar, não fui obrigado a casar com nenhuma. Fui eu que quis casar, fui eu que escolhi essas mulheres. Deus fez tudo direitinho, mas a gente se mete em cada problema. Entendeu? Ele está trazendo, obviamente, a queda, Adão e Eva, mas está também trazendo a sua própria experiência, a sua própria experiência de vida. E aí eu quero encerrar lembrando, nós nos metemos em muitos problemas. E qual é a solução para as pessoas que se metem em problemas? Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está cheio de problema? A solução não é o diazepam. Entendeu? Não é o Rivotril, né? Às vezes eu vejo os irmãos falando, vou tomar um Rivotril para ver se eu durmo feliz. Não. Um sono tranquilo é um sono de quem está com seus problemas entregues nas mãos de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Sobrecarregados de quê? De problemas. E o que é que ele promete? É uma promessa. Isso é uma coisa importante. Quando Deus faz uma promessa, Ele está te autorizando a cobrar a promessa. Certo? Isso não é afronta. Isso faz parte da devoção. Se Ele te promete algo, Ele está te autorizando a cobrar a promessa. Quando você não cobra a promessa, você está sinalizando para Deus de que você dá conta do recado, de que você não precisa da ajuda dele, que você pode viver sozinho e está tudo muito bem. Entendeu? Se ele não está pedindo ajuda, é porque ele dá conta. Ele resolve todinho os problemas dele. Ele não precisa de mim. Aquele comprimido mágico dele vai resolver tudo. Não vai. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Entendeu? Jesus é a solução, no sentido de, não é que ele vai resolver os problemas, um passe de mágica, não é isso. Mas ele vai aliviar você, para que você continue lutando, porque os problemas vão surgir continuamente até você morrer. Jesus vai apenas te capacitar para dar conta desses problemas. Entendeu? E no futuro, deixa-me ler para você Romanos 5, 15 e 17. Romanos 5, versículo 15 diz assim: o dom gratuito
não é como ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. No presente, Jesus nos ajuda a vencer os problemas, a nos dar sabedoria, entendimento, conhecimento para lidar com as angústias desse momento. E no futuro, Ele nos promete outra coisa. Ele nos promete que nós reinaremos com Ele para sempre. Entendeu? Nós, pecadores, nos metemos continuamente em grandes problemas e confusões. Entendeu? Eu fui, num dos vídeos que eu passei aqui no começo, o que é a vida, lembram? Aí tem um momento, uma das pessoas, que ele diz, a vida é uma maravilha. Essa é uma resposta tola. A vida debaixo do sol não é uma maravilha. Não é. Pergunte a quem está com câncer terminal se a vida é uma maravilha. A vida não é uma maravilha. A vida só será uma maravilha quando não existir mais pecado. Quando não existir mais a morte. Por enquanto, por causa do Espírito que habita em nós, da graça do Senhor Jesus Cristo, nós experimentamos momentos maravilhosos. Sim. Mas existem momentos que são angustiosos, que são um verdadeiro tormento. E nesses momentos, Salomão diz, transforme esses momentos em auxílio para você aprender sabedoria. Porque esses momentos também estão dentro do plano de Deus para você. A vida um dia será uma maravilha. E nós, crentes, devemos esperar ansiosamente por este dia, quando nós vamos reinar com o Senhor Jesus Cristo para sempre. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Colocamos diante de Ti nossas vidas, nossas tribulações, nossas angústias. Que cada crente aqui nesta noite deposite diante de Ti toda a sua vida, sabendo que Jesus Cristo é digno da nossa confiança. E que cada um cultive no seu coração uma esperança viva de um dia reinar com Cristo para sempre. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.